Olá, irmãos e irmãs da Paróquia Imaculada Conceição de Novo Gama, Goiás. A todos, boa noite, paz e bem. É com grande alegria que estamos dando início ao primeiro encontro paroquial Fé e Política. Diante desse processo tão importante para nosso município, a Igreja convida a todos a ouvir sua palavra essa para aqueles que colocaram seu nome à disposição para disputar um cargo público, e palavra aos que têm o dever e a obrigação de escolher com responsabilidade aqueles que irão nos representar pelos próximos 4 anos. A Igreja se preocupa com o bem comum dos mais pobres, dos mais carentes, dos mais necessitados. E sabe que essa preocupação passa pelo processo eleitoral. Por isso, a conscientização de todos é uma das melhores formas. Eu sou Fernando Júnior e, juntamente com a Franz e o Caleb, vamos estar trazendo para vocês esse primeiro encontro paroquial Fé e Política, que tem como tema Sal da Terra, Luz do Mundo, e com um voto de cidadão e a consciência de cristão. Boa noite, Franz. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais e a todos que estão aqui presencialmente. Muito obrigada. Nós primeiro queremos agradecer ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, por nos dar a oportunidade e nos enviar a anunciar a palavra. E quando Ele nos envia a anunciar a palavra, Ele nos envia a anunciar a boa nova. E por isso nós estamos aqui, porque nós queremos que a boa nova chegue a todo o povo do nosso município. Agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui, agradecer também aos nossos convidados aqui, né? Todos os candidatos que estão aqui, agradecer a todos já que estão trabalhando, né? Para que essa live chegue também às casas dos nossos irmãos. E eu quero apresentar para vocês os nossos convidados aqui, que vão ser nossos entrevistados. Frei Adailto Borges, nosso pároco. Muito obrigada, Frei, por o senhor estar aqui. A doutora Raniele, que está aqui também conosco. Nosso vereador Antônio Ferreira, vereador do Valparaíso, que está finalizando o seu mandato, né, agora, esse ano. Ao Frei Romilson Silva, também vigário da nossa comunidade, nós queremos agradecê-los. Muito obrigada. E agora eu gostaria de pedir a nós que estamos presencialmente, e você que está em casa também, que nós fiquemos de pé, para que o nosso encontro, já que é o Senhor que nos deu a oportunidade, já que é Ele que está nos enviando, e na palavra também diz que nós devemos ser obedientes às autoridades. Então, vocês, autoridades que estão aqui, né, nós queremos ser com vocês, né, mas vamos ter todos primeiro a obediência ao nosso Deus. E por isso nós queremos ouvir a sua palavra. E a palavra que vai ser proclamada está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 e seguintes. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 seguintes. A palavra nos diz, na tradução da Bíblia Ave Maria, sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E esse mês, Deus foi tão bom conosco, que nós estamos encerrando hoje
na igreja o mês missionário. Somos missionários, né? Levando, cuidar dos que são mais carentes, da viúva, do órfão, daqueles que precisam de nós. E por isso, nós também queremos pedir a intercessão da nossa mãe, a Virgem Maria. Ela que, ao saber que a sua parenta Isabel estava grávida, já numa idade avançada, ela não precisou que Isabel pedisse a ela que a fosse socorrer. Ela, percebendo a necessidade de Isabel, ela logo foi às pressas para estar com Isabel. Que nós também tenhamos essa missão de ir às pressas até o nosso irmão, mesmo que ele não diga nada. Tenhamos um coração sensível, um olhar, né, de Deus, para que possamos ver o que o Senhor, a quem o Senhor nos está enviando. Por isso nós queremos pedir, por meio do Pai Nosso e da Ave Maria, a bênção do Senhor na missão que Ele nos deu, que é amar o próximo e levá-lo até o próximo. Vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. E ainda de pé, convido a todos para entoarmos o hino nacional. Entre
anseio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula. Mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol na gentil, pátria amada, Brasil. Podemos tomar assento. Esse é o nosso primeiro encontro paroquial Fé e Política e queremos conscientizar a todos vocês que estão aqui presentes, como vocês também que estão em casa, que esse evento tem a ciência do Tribunal Regional Eleitoral. Nós estamos amparados, né? E se caso alguém quiser ter ciência desse documento, nós temos esse documento em mãos para posteriormente disponibilizar a quem interessar. Então, vamos dar início ao nosso encontro propriamente dito. E muitas pessoas, ao ouvir falar em política, fé e política, a dúvida que fica é a seguinte: a Igreja Católica, ela é partidária? Vou fazer a primeira pergunta para o nosso pároco Frei Adailton. Boa noite, sua bênção, seja muito bem-vindo. Boa noite, Deus os abençoe. Gostaria de saudar, o vigário paroquial, Frei Romilson, doutora Roniele Soares, Antônio Ferreira, e a todos aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Então, que Deus assim possa vos abençoar neste momento de partilha. Então, a primeira pergunta, então vamos respondê-la, Aquilo que diz respeito à própria igreja está tão somente no domínio espiritual, mas, sobretudo, vem conscientizar os seus fiéis que está na sociedade a ter uma consciência reta, a preservar tão somente o bem comum. Então, a igreja tem este papel, sendo ela de uma realidade espiritual, convidando todos estes que são leigos, batizados, que são pertencentes a esta mesma fé, buscar a preservar os princípios que são de domínio da Igreja Cristã Católica. Vamos fazer uma pergunta agora para a doutora Roniele. Doutora Roniele, muito se questiona que as urnas eletrônicas são falhas. É possível o eleitor ele ter a certeza que o voto que ele fez naquele candidato, ele ter a certeza que aquele voto será computado naquele candidato que ele escolheu? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa aqui presente na pessoa do Frei Adailton. Agradeço pelo convite em poder participar nessa noite aqui desse debate de tamanha importância. E digo a importância que se tem relacionada ao tema, em razão de que nós, enquanto cristãos, devemos sim nos posicionar, Frei, diante da postura política, diante da situação que nós vivemos hoje, na vivência política, porque aquilo que é tomado de iniciativa, tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo, a postura dos nossos agentes políticos, ela nos atinge enquanto igreja diretamente. Então, é de suma importância que a gente realize esse tipo de debate. Então, a matriz está de parabéns na pessoa aí de todos os envolvidos. A iniciativa é bastante válida. E, em relação à sua pergunta, você pode repetir ela, por favor? A gente quer saber o seguinte:
Muito se questiona que as urnas eletrônicas são falhas, né? A gente ouve muito essas informações. E aí o eleitor fica na dúvida. E é possível a gente ter a certeza de que o voto dele será validado naquele candidato que ele escolheu? Esse é um questionamento que, assim, sai eleição, volta eleição e se traz à tona esse tipo de questionamento. E o que a gente tem para disponibilizar para o eleitor é que, assim, que ele vá às urnas com bastante tranquilidade, porque, assim, a Justiça Eleitoral, ela atua dentro daquilo que há de mais moderno na tecnologia de informação. Então, assim, as urnas elas já foram colocadas em um sistema de segurança que dá ao eleitor a condição de votar e ter a segurança de que aquele voto vai ser transmitido realmente para o candidato. Então, ela não precisa ter nenhum receio relacionado a isso. Bom? Muito bem. Vou fazer a pergunta agora para o vereador Antônio Ferreira. No Brasil, o cenário político, de certa forma, ele desencoraja a maioria das pessoas. É desencorajador participar, inclusive os leigos, né, a participarem de colocar o seu nome à disposição para disputarem cargos públicos. Aparentemente, fé e política parece que não se mistura. O senhor poderia nos dar esse testemunho, né? É possível conciliar a fé e a política? É possível conciliar essas duas realidades? Boa noite, seja bem-vindo. Quero primeiramente cumprimentar, na pessoa do Frei Adailton, a paróquia aqui de Novo Gama, por essa iniciativa que eu acredito que é muito importante para nós, enquanto fiéis, católicos, cristãos, que precisamos nos colocar e nos posicionar na sociedade. Sou da paróquia São Francisco de Assis, em Valparaíso, cidade que eu moro há 30 anos, mais de 30 anos. Atualmente estou no mandato de vereador até o dia 31 de dezembro. Optei por não buscar a reeleição. Acho que me sinto até mais à vontade para estar aqui hoje. Quero cumprimentar a doutora Raniele, ao Frei Romilton, que já o conheço há algum tempo, ao Fernando e a tia Franci, né? E o tio Caleb, que já os conheço há algum tempo. E, com certeza, precisamos sim. É preciso que nossa vida social, nossa vida em sociedade, ela esteja impregnada de valores cristãos. A Igreja nos ensina que fé e vida devem caminhar juntos. Não podemos ser alguém dentro da Igreja e uma pessoa diferente no dia a dia, e muito menos na vida política. Vivemos sim um momento em que os valores, eu não diria que apenas os valores que nós cultivamos, mas os valores da sociedade, eles estão sendo subvertidos. Mas estão subvertidos porque Deus não tem mais lugar na sociedade. Deus não tem mais lugar na sociedade. E com isso, tudo aquilo que nós, enquanto fiéis, católicos, cristãos, cultivamos a partir do Evangelho, eles não têm espaço. Hoje, até mesmo um crucifixo dentro dos ambientes públicos, ele é criticado. Então, é preciso que nós, enquanto pessoas que vivem em sociedade, enquanto pessoas de religião, enquanto pessoas que vivem os valores do Evangelho, a gente possa impregnar também esse ambiente social e, no caso, o ambiente político, né, a que nós nos propomos participar. Se me permite aqui, rapidinho, em 2016, quando eu resolvi entrar na política, tive muita dificuldade, porque acredito que nós, enquanto cidadãos,
estamos sim desiludidos com a política e com os políticos, mas na verdade com os maus políticos, vamos colocar dessa forma. E teve um vídeo que um amigo me mandou, em que o Papa Francisco, em 2013, logo no início do seu pontificado, recebia alunos de escolas jesuítas lá no Vaticano, e a pergunta foi exatamente sobre a participação do leigo, em particular, na política. E, se me permite, eu vou fazer a leitura aqui só de um trechinho, porque eu acredito que vale para todos nós, sejam católicos, os irmãos evangélicos, todos nós que professamos a fé cristã. E ele nos diz: para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. Nós, cristãos, não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Devemos envolver-nos na política, pois é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os leigos devem trabalhar na política. Dir-me-ás, fala o Papa, não é fácil. Também não é fácil tornar-se padre. Não há coisas fáceis na vida. Não é fácil a política e está muito suja. E põe uma pergunta: mas está suja por quê? Não será porque os cristãos não se envolveram na política e mesmo sem espírito evangélico? Prossegue aqui o texto, que eu não vou me permitir terminar. Mas isso aqui me inspirou. E, aliás, é uma das razões pelas quais também eu não busquei a reeleição. Eu dei a minha contribuição, guardei aqui uma palavra que o Fernando disse, né? Nós nos colocamos, vejo aqui muitas pessoas que ou já estão na política ou estão entrando na política, e nós nos colocamos à disposição, colocamos o nome à disposição. Então eu acredito que esse desafio que cada um encara ao colocar o seu nome disponível para a política é o momento de nós podermos impregnar a sociedade, os ambientes, o poder executivo, o poder legislativo, desses valores cristãos que nos são caros e faz com que Deus tenha o seu lugar na sociedade, que eu acredito que é o mais importante. Obrigado. Frei Romilson Silva, discussões, inimizades, indiferenças entre a sociedade nesse período do processo político. O que dizer a essas pessoas? Muitas pessoas dessas sequer têm a paciência de ouvir a proposta de um candidato, ou quando a pessoa chega na porta da sua casa, ou muitas vezes aborda as pessoas. Eu acredito que vocês têm passado por isso, né? Então as pessoas não têm mais essa paciência. Como agir, como dizer a essas pessoas, como agir, como ter tolerância na hora de discutir política e evitar as discussões. Boa noite, sua bênção. Boa noite. Então, como fui apresentado, sou Frei Romilson, estou aqui na paróquia, né, como vigário, e assim, eu gosto muito de me envolver com a política, não a política partidária, mas a política bem comum. Porque eu sei que, assim, eu não posso candidatar, mas eu posso, assim, ter um aprendizado da política para orientar as pessoas. E até mesmo os candidatos, né, os prefeitos, vereadores, né, aqueles que nos procuram. Então, assim, discutir política é importante, né, e é necessário discutir política. Agora, essas inimizades, diferenças no tempo da política, isso não é cristão, né, isso não é cristão. Porque é o seguinte, a política, como falei, é necessário, mas assim, a gente não deve ter paixão pela política, porque a paixão é aquela coisa que passa. Nós devemos ter, sim, amor, né, pela política, porque fica, né, e nós fazemos
quando discutimos ou fazemos a política para o bem comum, não para sermos melhores, mas assim, é importante sim. O documento de Puebla, né, que é um documento da igreja aqui na América Latina, ele diz: a igreja sente como seu dever e direito, neste campo da política, o cristianismo deve evangelizar a totalidade da existência humana, inclusive a dimensão política. Então, assim, por isso que é importante a discussão política dentro da igreja, entre os leigos, não só agora, né? Às vezes nós acompanhamos as eleições e tudo, aquela paixão, e depois esquecemos, né? O mais importante vem depois, né? Onde a gente pode realmente não fazer uma cobrança, mas acompanhar, né, os nossos, aqueles que nós votamos nele. Eu vou conversar agora com o Caleb. Caleb, nosso município, Novo Gama, muita gente mora aqui há anos e anos e muitas vezes nem conhece o nosso município direito, né? É possível dizer que o nosso município é um município grande, bom, de se viver, de se morar? É apaixonante ser cidadão de Novo Gama. E é bonito poder ouvir os nossos convidados, de maneira tão pontual, apresentar situações tão presentes na nossa vida. Ouvir a fala do Frei Adailton, ouvir a doutora Roniele falando da segurança do processo eleitoral, ouvir o Antônio falando tão apaixonadamente de Valparaíso. Então, como essa é uma live paroquial, e ela está sediada, nossa paróquia, na cidade de Novo Gama, eu preciso apresentar a vocês que estão aqui, bem como os que nos acompanham em casa, um pouco mais sobre a história do nosso município. Eu peço um instante da atenção de vocês para ouvirmos a história de Novo Gama. Na década de 70, o governo federal autorizou a criação do Banco Nacional de Habitação, que teve como finalidade construir casas populares para os trabalhadores, utilizando-se dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Muitas dessas casas foram construídas na região do entorno do Distrito Federal. Chamou-se esta localidade de Novo Gama, por causa da proximidade com a cidade satélite do Gama, no Distrito Federal. Construídas as residências, foi então fundado o Núcleo Residencial de Novo Gama, no dia 8 de dezembro de 1978, dia da inauguração oficial desta cidade. A sua formação administrativa foi elevada à categoria de município, com a denominação de Novo Gama, pela Lei Estadual de número 12.680, de 19 de junho de 1995, sendo desmembrado de Lusiânia, sede do atual Distrito de Novo Gama, constituído do Distrito Sede instalado em 1º de janeiro de 1997, em divisão territorial datada de 2003. O município é constituído do Distrito Sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014. A fundação dessa cidade acontece no dia 19 de junho de 1995. O seu aniversário se dá na data da emancipação da cidade, 15 de junho. Quem nasce em Novo Gama é cidadão novogamense. A população é de 110.093 habitantes. A área é de 194.992 quilômetros quadrados.
Muito bem, é apaixonante, não é, gente? Novo Gama? Vamos fazer uma salva de palmas para o nosso município. E para cuidar de toda essa beleza que nós vimos, esse período eleitoral vem para eleger 15 vereadores e um prefeito com o seu vice-prefeito. Então, desejamos à cidade de Novo Gama, por toda essa beleza, por toda essa história, que conscientemente o cidadão possa fazer valer o seu voto, para que possamos ser cuidados por 15 vereadores e um prefeito de maneira justa, honesta e correta. Eu vou voltar aqui com o Frei Adailton Borges, e eu queria perguntar para o Frei Adailton o seguinte: há algum tempo muitos padres, muitos sacerdotes se arriscaram na vida pública, colocaram seu nome à disposição para cargos públicos, se arriscaram na política. A política, ela é também uma missão sacerdotal ou ela é mais indicada aos leigos? Então, como o Frei Romilson bem disse, né? O papel do sacerdote é tão somente orientar o seu rebanho, para nós não confundirmos a própria identidade do sacerdote, que é sobretudo pastorear suas ovelhas, orientar as suas ovelhas, cuidar das ovelhas, para que esta, sendo cuidada no bem comum, também possa realizar o bem comum dentro da própria sociedade. Então, creio que neste momento nós precisamos também redescobrir o papel e a identidade desse sacerdote na sociedade, né, na igreja, como este que é pastor. E também o próprio leigo, ele que está atuando na sociedade, sendo esta sal, né, e luz nesta terra, a ponto de transparecer em sua postura de vida a pessoa do cristão católico, preservando tão somente a identidade do cristão no que diz respeito aos princípios evangélicos. Então, como dizia até mesmo um filósofo, Emmanuel Mounier, nós precisamos tão somente redescobrir uma política que abarque toda a humanidade, não somente partes individualizantes, não é? A ponto de até mesmo se formar uma ilha, mas, sobretudo, abarcar o todo, toda a pessoa humana ser beneficiada a esta realidade do bem. Então, o sacerdote está, sobretudo, naquilo que é a respeito da orientação desse próprio rebanho. Muito bem. Doutora Ronieli, a venda, nós vamos tratar aqui mais da questão do comportamento do eleitorado. A venda de voto e a boca de urna são crimes? Inicialmente eu vou falar sobre a venda a compra de votos, né? A venda no caso. E esse ato, ele é tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, previsto como crime. E é uma conduta que o ato de você receber ou exigir dinheiro ou algum outro tipo de benefício para votar em determinado candidato, ele é crime punível com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, é grave e, além de ser crime, atenta contra a moralidade e a lisura do processo eleitoral. Então, o eleitor ele tem de ter essa consciência, e justamente nesse sentido que a Resolução 23.610, que trata da regulamentação da propaganda eleitoral, ela veda, inclusive, que os candidatos forneçam aos eleitores camisetas, bonés, canecas, qualquer tipo de brinde, justamente para evitar que o eleitor tenha algum tipo de vantagem em troca de voto. Eu ia até perguntar em seguida, o que configura, na realidade,
a venda do voto ou a boca de urna? O que configuram isso? Existe Porque a muita diferença. Até agora eu falei simplesmente da compra de votos, né? E a conduta é você exigir ou você receber algum tipo de vantagem ou dinheiro para poder votar em determinado candidato. A questão da boca de urna, ela também é configurada como crime, prevista no artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, punível com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. E a tipificação dela é o ato do eleitor ser abordado na rua para que vote em determinado candidato. Então, há de se ter uma lisura e um comportamento adequado, de modo que o eleitor ele tenha a liberdade de se direcionar até a sua sessão eleitoral, sem ser abordado por candidato ou por algum militante, para evitar que tanto o eleitor quanto aquela pessoa que está praticando aquela conduta, ela sofra esse tipo de sanção, porque as eleições passam e as consequências dela ficam. E no caso, sendo configurada, a pessoa pode denunciar? Existe alguma forma de denúncia? Sim, na verdade, a denúncia, ela parte do princípio de que todos nós somos fiscais, enquanto cidadãos do processo eleitoral. Então, você configurou, você verificou uma situação de irregularidade nesse sentido. No dia das eleições, tem agentes militares que ficam aí pelas ruas, que podem ser abordados, e qualquer cidadão pode fazer esse tipo de denúncia. Além de se utilizar também os meios da justiça eleitoral, né, que nós temos, inclusive, aqui a título de conhecimento, não sei se é de todos, um aplicativo chamado Pardal. Lá você pode fazer denúncias em tempo real desse tipo de crime. Muito obrigado. Ao vereador Antônio Ferreira, na sua opinião, o cristão vota em cristão, isso é irrelevante, você vota da forma que você achar melhor? Como seria a conduta do eleitor dentro desse processo? Fernando, e a todos que nos acompanham, é claro que nós devemos votar naquelas pessoas que tenham nos valores que nós comungamos, né, que nós compartilhamos. Dizer que católico vota em católico, protestante ou evangélico vota em evangélico, seria trazer a religião, né, para o nível das questões humanas e sociais, né? Quando você é eleito vereador, é eleito prefeito, você é prefeito de todos, né? É vereador de todos. Então, você deve verificar naquela pessoa, independente da religião, isso na minha opinião, é claro que a igreja vai nos orientar também nesse sentido, e o Frei pode me corrigir, nós devemos comungar com aquelas pessoas que trazem aqueles valores que a lei natural ela nos coloca, e é comum a todos. Por exemplo, o direito à vida. Independente se você é cristão católico, se você é espírita, se você é cristão evangélico, ou professa qualquer outra religião, ou mesmo é agnóstico, ateu, o que vale são aqueles valores que são comuns à sociedade e que a lei natural nos coloca de maneira muito clara. Então, o direito à vida, independente da sua religião, ou se você não tem religião, é um valor, é um princípio comum a todos. Então, devemos sim, na hora de fazer as nossas escolhas, buscar os candidatos que tenham valores que são compartilhados por todos nós. Muitas das vezes pode ser de outra religião, mas ele traz aqueles valores que são colocados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
mas que são colocados como de forma comum a outras religiões também. Então, reduzir o voto a ser católico é trazer a religião para um nível que não é o desejado, né, pela Igreja, como bem colocou aqui o Frei Adailton. Mas devemos buscar, sim, esses candidatos que comunguem dos mesmos valores. Muito bom. Nós estamos vivendo algo inédito na nossa geração. Isso aí é para todos, independente de qualquer coisa. Nós estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e isso, de certo modo, tem fortalecido a fé do cristão, tornando não só o cristão, mas as pessoas de um modo geral, tem tornado as pessoas mais conscientes do seu modo de vida, dessa conscientização em geral? Eu vejo que sim, né? Então, assim, a gente que atende as pessoas, a gente percebe, né, pelas as falas das pessoas, né, essa unidade. Então, assim, mas eu acredito que durante esse tempo de pandemia, nós devemos ter os cuidados, né, e não ter preconceito, porque a gente vê que muitas vezes nós nos afastamos das pessoas, não só no tempo que ela está doente, mas depois também. Mas esse fortalecimento na fé, a gente percebe pela assim, a coragem das pessoas também de sair, né, de estar com os outros no meio de comunicação, né, pelo telefone, mas assim, devemos ter os cuidados, né, porque assim, eu vejo que pós-eleição, que um dia desse eu estava vendo uma reportagem, que pode a coisa se alastrar, né, uma segunda, como é que fala, uma segunda onda, né, uma segunda onda. Então, assim, mas assim, nós devemos nos unir nesse momento, buscando, né, ajudar uns aos outros. Então, nós estamos mais uma vez, né, pedindo a colaboração de todos que estão aqui e também aqueles que estão em casa, para que nós possamos continuar os trabalhos na nossa comunidade da missão evangélica, né, evangelizadora, e também da estrutura física. Então, você pode aqui à minha direita estar colocando o seu celular aí no QR Code, fazendo a sua colaboração, tá bom? E queremos agradecer também a mais um colaborador, a loja de material para construção Condor, na parada 6. E a paróquia está promovendo uma rifa com 5 prêmios. Então, nós temos aqui, dá uma descidinha aqui, produtos, né, que estão nessa rifa. Nós temos um airfry, um liquidificador, um ferro de passar roupa e 2 secadores de cabelo. Essa rifa, ela vai concorrer, né, vai ser rifado no dia 20/12 de 2020. Então, agora no mês de dezembro, nós vamos no dia 20 estar promovendo essa rifa no valor de R$10. Então, você pode estar encontrando a rifa na secretaria da nossa paróquia e com outras pessoas também da comunidade que estão vendendo. Ela vai acontecer presencialmente na Capela São Pedro, próxima à parada 6, tá bom? Então, contribua, você que está aqui também, antes de ir embora, se você quiser contribuir, né, que você possa estar contribuindo e, quem sabe, levando airfry, um liquidificador, um secador de cabelo, um ferro para a sua casa, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu queria só lembrar vocês, gente, assim, às vezes as pessoas veem a igreja como um peso, às vezes a gente pede uma colaboração e às vezes as pessoas não veem assim a igreja como algo que possa trazer retorno. Então eu peço vocês que deem preferência aos nossos colaboradores,
Tem muitas pessoas que nos ajudam e a gente precisa retribuir. Essa loja de materiais de construção, Condor, na Parada 6, tem nos ajudado bastante. Então, todas as pessoas precisam comprar material de construção, né, para construir. Então, dê preferência aos nossos colaboradores, tá bom? Lá você pode negociar diretamente com os proprietários lá. Obrigado. Eu queria perguntar ao Caleb agora sobre as pessoas da nossa comunidade. Nós ouvimos, temos ouvido as pessoas. Qual é a opinião das pessoas sobre fé e política, Caleb? Então, tem movimentado não só a nossa comunidade paroquial, como a cidade de Novo Gama. Mas demos início a uma pesquisa com as pessoas da nossa comunidade, dessa paróquia e as comunidades que pertencem a essa paróquia. Então, nós fomos de encontro a paroquianos e a pessoas que frequentam as comunidades cristãs da nossa igreja, para saber delas o posicionamento no que diz respeito à fé e política. Como nós estamos nos mobilizando há um tempo já, no que diz respeito a essa temática, e ao nosso primeiro encontro paroquial, então nós nos destacamos em cada comunidade, tentando colher um pouco da informação dos leigos, para saber a respeito de duas coisas. O que se pensa sobre fé e política, e o que se acha da participação do leigo na vida pública. Nós colhemos alguns depoimentos, e eu quero apresentar para vocês que estão aqui presentes, bem como quem nos acompanha por meio dessa live. Vamos, com atenção, observar o pensamento e o posicionamento de algumas pessoas. Participar do primeiro encontro paroquial Fé e Política. Nesse momento, nós faremos considerações a respeito de toda a comunidade no que diz respeito à temática da política e da fé. Seja bem-vindo, porque estamos preparando para você algo inovador. O que você pensa sobre fé e política e da participação do leigo na vida pública? Eu acredito que a fé, ela anda junto com a política, né? Então, assim, a gente que somos cristãos, né, que temos fé, a gente tem que ter pensamentos positivos para a política. O leigo tem que participar da política, né? Então, assim, a segunda pergunta, a gente tem que estar no meio. Eu acredito que a gente, como cristão, a gente tem como fazer um diferencial na política, tem como mostrar que somos diferentes, né? Então, assim, a política dentro da igreja, ela também existe. As pessoas ficam meio receosas de entrar na política porque pensa que vai ser mais um corrupto, né? Mas não é. Então, assim, a igreja, os leigos, né, tem que participar da política, sim. Eu acredito que nós, como cristãos, temos que fazer a diferença aqui na cidade, não só aqui, mas no governo, né? E fazer essa mudança de pensamento das pessoas que a política sempre é uma corrupção. Eu acredito, sim, na política. Eu vejo que nós, como cristãos, devemos entrar, sim, na vida pública, na vida política da nossa cidade. Eu acredito que a política ela está em todos os meios, né? Na nossa casa, na escola, no trabalho, e não é diferente na igreja, né? Então, eu acredito que não tem como nós dividirmos fé e política. Os dois têm que caminhar juntos. Eu acredito que talvez esteja de uma forma diferente hoje o meio político, talvez até por ausência do leigo, por ausência até da igreja no meio político. Mesmo diante de tanta descrença, né, no meio político, nós temos sim que nos engajar, nós temos sim que mostrar realmente a cara, né, vamos dizer assim, não digo a cara, mas representar a nossa fé. Eu penso que a participação do leigo, tá, na vida pública é importante, porque a fé e política não pode entrar separado, tem que andar de braços juntos, até porque a fé só justifica por seus atos e a política é onde realmente essa fé vai agir, onde o cristão vai agir com essa fé
no espaço público. E ali ele vai realmente poder demonstrar, praticar a sua fé com gesto concreto em prol do bem comum. Lembrando sempre que a doutrina social da igreja preza pelo bem comum e o cristão que veio para fazer a vontade de Cristo, ele tem que vivenciar essa fé realmente no espaço que lhe pertence. E por que não um espaço político? Né? Por que não participar dos cargos eletivos? Né? Isso é necessário para que haja realmente uma questão de justiça social, porque quando você cobra dos nossos políticos, você também tem que se colocar em condições de ser cobrado. Para isso você deve realmente agir, né, politicamente, ocupar esse espaço. E a sua ação ela tem que acontecer realmente, quer seja a nível municipal, estadual, federal, nacional, enfim. E é importante que você entenda que o leigo precisa realmente ocupar esse espaço que lhe pertence. Ele tem esse direito, tem esse dever para com a sociedade, para poder viver dignamente e honestamente a sua fé. É isso que eu penso sobre realmente a questão da fé e política. Nós temos uma opinião, um consenso relacionado à política, né, dentro da igreja, e temos a opinião de que realmente é necessário a participação do leigo na questão política. Pessoal, assim, é um assunto bastante delicado, né? Falar de fé e política, né, é bem polêmico, né, mas eu acho que vivemos em um país cristão, né, presidencialista, então a gente tem que falar de política. Querendo ou não, a gente é governado por políticos, né? Então a gente temos a nossa fé, somos cristãos católicos. Eu acho que dentro da igreja o cerne é Jesus, né? Não se deve, a minha opinião, não se deve falar de política dentro de um culto, de uma missa, né? Porque o centro deve ser Jesus, mas somos humanos e temos também o nosso lado político, né? Sem falar em nenhum tipo de ideologia, é necessário que o leigo procure se informar, né? Ele tem que saber, entender um pouco sobre política, porque senão ele vai ser governado por políticos que ele não elegeu, né? Então você tem que procurar se informar sobre o seu candidato, sobre que pautas ele defende, entende? Sobre o que ele luta, se ele vai lutar por sua comunidade, né? Se ele é cristão, como você também é cristão, né? O que realmente ele vai lutar? Com que armas ele vai utilizar quando ele chegar lá? Ele vai lutar por você? Vai te defender? Para nós, o pensamento da fé e política, elas têm que andar junto, né? Pois o que ocorre? Quando um político ele tem a fé cristã, ele vai pensar em um todo, né? Vai pensar na comunidade. Quando um político não é dotado do cristianismo, de pensar nos outros, ele só vai legislar para ele mesmo, trazer as coisas boas para ele. Porém, quando a gente tem a fé cristã e caminha com ela, a gente se preocupa com o próximo. O leigo, é necessário sim que o leigo se pronuncie junto ao seu vereador, ao seu prefeito, ao seu deputado. Por quê? Para que ele possa entender a necessidade daquela pessoa, né? Não necessariamente é a necessidade dele em si, mas sim da sua comunidade. Então, a nossa participação é de suma importância para que a política pública seja aplicada com bastante rigor e veracidade. Eu acho muito importante fé e política, mas ao mesmo tempo temos que separar o que é fé, o que é política, né? Pensando melhor na fé, dai a Deus o que é de Deus, como está escrito no Evangelho, e a César o que é de César, né? Como nós leigos, nós temos que ter essa separação. Eu acho que as pessoas deveriam entrar na política, né? Ser vereador, ser prefeito, que é muito importante para ajudar o próximo, principalmente os mais necessitados, que precisa tanto de uma ajuda do político e em todo lugar também. Bom, na minha opinião, fé e política caminham juntas sim. Bom, eu acho que o leigo deve sim fazer parte da política, justamente para ajudar a nossa fé cristã, né, a estar junto à política também, ajudar também com as propostas das leis, né, futuras. Eu penso que fé e política caminham junto, sim. A fé
o cristão que é político, ele tem que ter a fé para caminhar na caminhada da política, né? Eu acho que o leigo na vida pública, na política, eu acho que eles, por ser leigos, né, cristão, eles vão lutar pela melhoria. Bom, eu acredito que os dois são importantes, mas o intuito de cada um é diferente. Então, assim, eu acho que não é legal eles se unirem, mas até porque a igreja, por exemplo, ela tem que ter um intuito perante a Deus, voltado a Deus, e já a política tem que ser a melhoria de um estado, a melhoria de uma cidade. Então, eu acredito que a união delas não é necessária. O que eu penso sobre fé e política é que devem caminhar juntos, porque tudo hoje em dia é política, quer queira você não. Você tem que trabalhar, fazer a política para que todos desenvolvam por si próprio, para o bem próprio. Eu acho que cada vez mais tem que ser mais ativa. Ele tem que estar dentro da política, porque a política, como eu disse anteriormente, ela caminha junto com a sociedade. Tem que um estar a par do outro. Eu penso que as duas coisas têm que caminhar juntas, né? Até porque hoje a política, ela depende muito dos nossos leigos. Também acho que eles devem sim participar, né? A gente tem alguns exemplos na nossa comunidade e eu acho que são pessoas de fé que não vai interferir na missão deles dentro da igreja, nem na liturgia, nem no canto, nem como ministros da Eucaristia. Então são duas coisas que podem sim andar juntas. A todos os candidatos e eleitores que nos assistem pelos meios de comunicação de nossa paróquia, Destarte, gostaria de me dirigir a cada um de vocês, trazendo-lhes nada mais do que o Evangelho do Cristo, que nos impulsiona ao anúncio da Boa Nova. É de fato uma ética, uma moral e até mesmo uma política que transparece a verdade do Evangelho, perpassando toda a existência humana, colocando-a numa dignidade que a faz entender-se como pertencente a uma comunidade e não como um ser individual ou individualizante. Caríssimos, digo isso pelo fato de o Evangelho ser o único meio de humanização, tendo em vista os preceitos includentes e não excludentes. O próprio Cristo nos mostra no Evangelho que não veio para ser servido, mas sim para servir. E ao contrário de nossa sociedade despersonalizada e desumana, propaga uma verdade falseada, pondo-se como centro de tudo e de todos, pensando em seus interesses e satisfações pessoais. A paz é um valor e um dever universal e encontra o seu fundamento na ordem racional e moral da sociedade, que tem as suas raízes no próprio Deus, fonte primária do ser, verdade essencial e bem supremo. A paz não é simplesmente ausência de guerra e tampouco um equilíbrio estável entre forças adversárias, mas se funda sobre uma correta concepção de pessoa humana e exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade. A paz é fruto da justiça, entendida em sentido amplo como respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana. A paz é um perigo quando ao homem não é reconhecido aquilo que lhe é devido enquanto homem, quando não é respeitado a sua dignidade e quando a convivência não é orientada em direção para o bem comum, para a construção de uma sociedade pacífica e para o desenvolvimento integral de indivíduos, povos e nações. É essencial a defesa e a promoção dos direitos humanos. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham, iluminados pela sabedoria do Evangelho, somos interpelados a transparecer em nossa forma de gerir as coisas terrenas o princípio de justiça, capaz de incluir a todos e não as excluir daquilo que é de direito delas mesmas, sendo capaz de sair de nós mesmos
assim como dizia o Papa Francisco, né? Nós precisamos ir às periferias da existência humana para irmos ao outro, né? Ter esse diálogo, essa relação com o outro, aquilo que o outro me interpela tão somente a misericórdia, a compaixão, o outro que clama neste cuidado, neste zelo. E cada candidato deve buscar tão somente preservar, integrar essas verdades reveladas e ditas. Paz e bem. Doutora Ronieli, nós sabemos que a existência das fake news hoje é algo tão grave que coloca em risco até a nossa democracia. Como combater as fake news nesse processo eleitoral? Como as pessoas agirem diante disso? Só há um meio de combater essas fake news, que é por meio da responsabilidade individual. Ou seja, todo cidadão que tem acesso aos meios de comunicação, sejam eles impressos ou via internet, deve se respaldar no sentido de averiguar a origem daquela informação, de averiguar o autor daquela notícia, antes de fazer qualquer tipo de publicidade. E lembrando que, além de macular essa questão relacionada ao pleito eleitoral, há-se também de ressaltar que a incidência desse tipo de notícias falsas pode caracterizar, inclusive, crimes contra a honra. Então, para evitar que as pessoas aí sejam processadas por crimes de calúnia, difamação, é necessário que a pessoa tenha responsabilidade naquilo que se vai publicar e, de um modo bem especial, na dúvida, não publique. Na dúvida, não compartilhe. É essa a orientação que a gente tem para repassar. Muito obrigado. O vereador Antônio Ferreira, quais as consequências para o município de um voto mal destinado? Aquela pessoa assim que não tem compromisso, responsabilidade em ter paciência e escolher o seu candidato, vai lá e vota de qualquer forma, né? Ou anula o voto. Qual a consequência disso para o nosso município? Fernando, é importante dizer, o nosso sistema eleitoral, assim, apenas uma opinião pessoal, ele é muito cruel também com os nossos eleitores, porque ele nos coloca, no dia das eleições, uma opção muito grande de vereadores. Quem labuta para ser eleito, e sabe muito bem do que eu estou falando, nós temos um número muito grande de candidatos. Lá no caso do Valparaíso, me parece que está em torno aí de 400 candidatos. Isso é um mundo para o eleitor poder fazer a sua escolha. Então, eu acredito que talvez possamos amadurecer para facilitar para o eleitor. E por que eu digo isso? Quero fazer aqui apenas uma ligação com o que foi dito, acho que pela doutora ou pelo Fernando, quanto à questão do voto. Muita gente escolhe o candidato porque é o seu amigo, porque é o seu irmão, porque é um parente, porque me deu emprego, porque me ajudou na fila de uma cirurgia, porque pagou a conta, pior ainda, né? Pagou a conta de água, pagou a conta de luz. E o que acontece? Você deixa de avaliar o candidato por aquilo que ele vai poder fazer por você, enquanto efetivamente tem um trabalho de um vereador, por exemplo, ou até mesmo um prefeito. E quais as consequências desse voto? São 4 anos. Então ele pode ter beneficiado um, beneficiado o outro, mas e a sociedade, a comunidade como um todo, a cidade como um todo? Você não consegue dar emprego para todo mundo, né? Você não consegue ajudar a todos. E aqui falei aqui de forma talvez assim mais contundente, pagar uma conta de luz, mas tem outras coisas meritórias. Quanta gente passa fome, né? Então, às vezes, você precisa até ajudar com uma cesta básica. Eu acho que isso é meritório.
Mas vamos colocar, não podemos medir o trabalho do vereador só por isso. Estou falando do vereador, mas isso se estende à questão do prefeito. A nossa democracia coloca o direito de votar e de ser votado. E você exerce isso a cada 4 anos. Você não tem como tirar um prefeito, tirar um vereador, que é o caso das eleições desse ano, mas daqui a pouco a gente está votando para presidente, governador, deputado estadual, senador. E o processo democrático faz com que nós também tenhamos que exercitar a paciência. Mas não é exercitar a paciência no sentido de esquecer o que está sendo feito pela cidade, pelo Estado, por um país. Então, as consequências de um voto é esperar 4 anos para que você possa trocar um político. E essa é uma responsabilidade muito forte, muito grande que o eleitor tem, porque o poder de escolha é dele. Ele vai escolher. E como ele vai fazer essa escolha? E aqui eu trago novamente a importância desse encontro, quando nós temos oportunidade de ajudar as pessoas a formar a sua consciência. Formar a sua consciência de forma reta para escolher as pessoas dentro desses valores, não por conveniência. Porque me ajudou, fez alguma coisa. Isso pode ser até um critério, uma gratidão. Como a gente vai deixar de reconhecer, às vezes, uma pessoa que necessitava fazer uma cirurgia urgente e, de repente, alguém que teve lá, um vereador que foi lá atrás e conseguiu isso. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Mas a gratidão pode ser um critério, mas esse não pode ser o único. O cidadão tem que olhar que, às vezes, você vai colocar uma pessoa despreparada, uma pessoa que não vai ter condições de ter espírito crítico, às vezes, para estar dentro de uma Câmara de Vereadores, para avaliar a lei que você está votando, aquilo que você está aprovando, que pode aparentemente ser um benefício para a sociedade, mas você está prejudicando, às vezes, a médio e a longo prazo. E as consequências de um voto que não foi bem dado é essa. São 4 anos de espera. Porque o processo democrático é esse. Né? Não podemos fazer de outra forma. Né? Não estamos num regime autoritário em que você vai lá e retira, né, um governante, retira um vereador. O processo democrático funciona assim. Né? Na base, estamos num sistema republicano, a Constituição ela nos traz as regras. No caso do município, a lei orgânica nos traz essas regras. Então, é assim que deve funcionar. E a importância de encontros como esse é poder sensibilizar o cidadão para que ele possa ter uma consciência reta e fazer bem as suas escolhas. Acredito que é por aí. Muito obrigado. Então, resumindo, um voto bem dado, 4 anos de crescimento. Um voto mal dado, são 4 anos de atraso, né? Seria mais ou menos por aí, né? Vamos ver agora as pessoas que estão em casa, né, nos acompanhando, aos eleitores que estão aqui. A palavra da igreja agora é dirigida a vocês. Com a palavra, nosso Frei Romilson. Então, assim, a igreja, ela assim, orienta as pessoas dentro dos princípios éticos. Por isso é importante observar, né, sempre essa questão da Lei 98.040, né, do Marlon, né, Reis, onde acontece a venda dos votos, né? Aí o vereador falava aqui, né, sobre o pagamento, né, de luz, aquela coisa, né? Qualquer pagamento, por exemplo, de festa, pagamento de festa, combustível, fornecimento de cesta básica, tudo isso aí é corrupção eleitoral, né? Então, assim, é importante a igreja acompanhar. E também algo muito importante são os conselhos municipais. A igreja tem que realmente estar por dentro
Eu lembro que eu morei num lugar que lá, assim, a pastoral da criança tinha pessoas dentro do conselho de saúde, né? Porque assim, é o lugar onde os leigos atuam, né? As pessoas atuam. Então assim, a igreja, é importante ela estar nesse processo, é importante ela estar por dentro do que está acontecendo no meio político. A igreja também, ela quer acompanhar seus candidatos, aquelas pessoas que são católicas. Ela não despreza, porque assim, muitas vezes eu percebo, né, que as pessoas lutam por colocar um candidato lá, depois não acompanham. E aquela pessoa se perde ali naquele emaranhado, muitas vezes, de pessoas que têm outros interesses. Então, assim, eu até conversava com alguns candidatos aqui, né? Então eu falava assim, olha, nós pretendemos, durante esses 4 anos, não só ficar nisso aqui, mas depois tentar acompanhar através de algumas reuniões, de alguns encontros, para a gente saber realmente como é que está lá. Outra coisa também que ajuda é participar das sessões da Câmara. Às vezes nós não participamos, até muitas vezes porque às vezes colocam durante o dia as sessões, e o nosso povo trabalha. Então, assim, isso é super importante para o católico, né? Então, assim, a gente falava aqui do sacerdote não participar da vida pública como prefeito, vereador, mas assim, cada leigo é um sacerdote comum, né? Então, assim, você não recebeu o sacerdócio hierárquico, mas você é um sacerdote. Você recebeu a missão de sacerdote, né? Então, assim, eu como igreja, eu como uma pessoa que, assim, cada um de nós, que nos preocupamos com a cidade, a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que falar, assim, não usando o púlpito, né, da igreja, mas assim, se temos oportunidade, a gente chama a atenção, né? Porque assim, eu lembro, né, que às vezes em algum lugar que eu passei, tinha alguns católicos que eles falavam assim, Frei, eu quero ser acompanhado, eu quero uma direção espiritual, né? Porque assim, isso é super importante, gente. É bom que a gente tenha católico lá, mas muitas vezes é um perigo assim para a pessoa, né? Nem por isso eu posso dizer aqui que você não pode candidatar. Você tem realmente o dever e o direito de candidatar, né? Então, assim, a igreja espera muito do leigo, ela espera de você, né? E também aqueles católicos que muitas vezes entram na política e às vezes abandona a igreja, abandona a sua fé, abandona muitas vezes a participação nas missas, né? Então, assim, precisamos dos leigos que estão lá dentro, não para, por exemplo, ganhar um ônibus, às vezes a gente atrás de um ônibus, atrás disso, aquilo outro, mas assim, olha, para cuidar da cidade, cuidar do nosso povo. Muito obrigado. Fran, vamos relembrar aí, enquanto o Caleb volta, vamos relembrar o nosso QR Code e o nosso... Então, você pode estar colaborando com a nossa comunidade, como estou falando, né? Com a evangelização e também com a parte física,
não só aqui, quando eu falo comunidade, não é só aqui a matriz. Nós temos capelas a construir, capelas que estão construindo, capelas que precisam de reforma, né? Então, vamos colaborar aqui o nosso QR Code, né? Você pode estar aí acessando e colaborando com a nossa comunidade de fé, a nossa paróquia Imaculada Conceição. E também você pode estar ali, indo até o nosso colaborador, o supermercado Ouro Branco, que fica na Parada 9 do Pedregal, e está lá fazendo as suas compras, porque eles também têm colaborado com a nossa comunidade de fé. Isso, muito obrigado. Caleb, e as pessoas também na rua, o que as pessoas pensam de fé e política? Como estamos favorecendo as pessoas dessa consciência do valor do voto, nós saímos também às ruas, não ficamos apenas na nossa comunidade paroquial. E eu aproveitei o domingo, que era dia de feira, para poder estar no meio da comunidade, da sociedade, e perguntar às pessoas sobre dois questionamentos que achamos propício para trazer a vocês essa noite. O primeiro é, na hora em que a pessoa vai votar, ela escolhe o candidato? Porque muitas vezes essa escolha é feita de maneira aleatória, pegando o santinho que foi lançado lá na porta da zona eleitoral, e não tem uma consciência política. Então a gente queria ouvir das pessoas, né, esse posicionamento, bem como a gente queria saber se eles levam em consideração se o candidato é cristão ou não. Então a gente colheu alguns depoimentos que também irei passar para vocês nesse momento. Na hora em que você vai votar ou escolher o seu candidato, você leva em consideração se ele é cristão ou não? Não, né? Só vejo o que vai fazer, né? Pelas propostas que eles vão fazer, né? Essa proposta que eles, né, que eles prometem que eu vejo, né? Com certeza. Tendo em vista que numa eleição, aquela pessoa que vai representar o povo, querendo ou não, ela vai participar de, seja da qualquer religião, seja ela evangélica ou católica, vai influenciar na vida evangélica ou católica. A vida social de todos depende também da política. Sim, na hora que eu vou votar, até mesmo antes, a gente faz um estudo lá em casa para ver qual que é a proposta que esse candidato tem a nos oferecer. De melhor maneira possível, os projetos que ele vai oferecer à sociedade, o que ele vai trazer de benefício, o que ele vai trazer de melhoria para os comerciantes, para a população, e isso leva em consideração e muito. E sim, infelizmente hoje não temos tantos candidatos evangélicos ou católicos, seja ele qual for a religião. Eu sou evangélico, porém torceria muito que todos tivessem essa consciência de votar limpo, escolher bem o seu voto, ver se ele luta pelo bem da família, pelo bem da população, pelo bem da sociedade. Esse candidato, ele leva o nosso voto lá em casa, com certeza. Bom, eu escolho sim meu candidato, né? Olho o histórico dele, vejo as propostas, né? E questão de religião, acho que é algo que a gente não se mistura, né? Referente nessas questões. Olhar também mais a índole da pessoa que a gente vai votar, né? Do candidato. Eu escolho meu candidato e eu não levo em conta se ele é cristão ou não. Eu acho bastante importante na escolha do candidato que ele seja cristão, sim, mas não é só esse fator que eu observo. Eu sou uma pessoa que analisa o caráter, se é uma pessoa de índole boa, se é uma pessoa que a comunidade ao redor, as pessoas, os vizinhos gostam e votam e apoiam, porque eu conheço vários candidatos que nem a família apoia. E assim, eu acho muito importante a questão cristã, porque quando a gente tem Deus, quando a gente tem uma religião, no caso, a gente tende a ser mais empático, né? A gente tende mais a ser voltado para o lado da caridade. O nosso município tem muitas famílias carentes. De modo geral, as pessoas também na rua, né? Todo mundo tem essa consciência, né? Sim, de buscar e de conhecer diante do voto que está sendo dado
para a cidade, né, a qual elas participam. Alguns são moradores do nosso município, outros não, mas o desejo de consciência política tem sido despertado na comunidade, e isso é muito importante. Nós precisamos ter essa consciência política, porque são 4 anos em que a cidade tem direitos e o seu voto faz a diferença, nesse cuidado, nessa participação, nessa intimidade com a vida da sua comunidade. Obrigado, Caleb. Frei Adailton, a presença de pessoas com maior conscientização, que são eleitos, essas pessoas que são eleitos, que têm essa maior conscientização, na hora de votar temas de relevância para a sociedade, né, importantes, como a igreja às vezes se manifesta, como, por exemplo, questão do aborto, né, legalização do aborto, questão de legalização da maconha, entre outros temas de grande relevância. A presença desses políticos conscientes ajuda a igreja a ter voz no Congresso? Então, a respeito desses cristãos eleitos, né, devemos esperar tão somente que preservem os princípios do Evangelho no tocante à defesa da vida, sejam profetas neste tempo desafiador e busquem dentro da política serem vistos como cristãos católicos. Então, esta identidade de ser profetas é uma característica nossa, não somente do cristão católico, mas também do evangélico. Anunciar a verdade do Evangelho que abarca toda a humana criatura, não somente aquele que é católico, mas ou aquele que é evangélico, também toda a criatura humana, mesmo aquelas pessoas que sejam agnósticas, né, que possuem uma outra realidade de fé. Então, a palavra de Deus precisa tão somente chegar a essas realidades, a semente do verbo, né, a semente do Logos, a ponto de esta mesma semente crescer e germinar, trazendo assim a salvação das almas. Então, de certa forma, quero agradecer a toda a equipe de liderança da Capela São Pedro, que pôde assim trabalhar nesta realização deste encontro Fé e Política, ser uma voz profética neste tempo, de modo especial, né, o Frei Romilson, vigário paroquial, confrade, mas também doutora Roniele Soares, Antônio Ferreira, não é? Então, que Deus assim possa vos abençoar profundamente, tornando assim este testemunho de vida, neste tempo que precisa de nós, precisa desta voz que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Bem como a Pascom, todos os nossos paroquianos, aqueles que estão presentes, que Deus assim possa vos abençoar profundamente e sejam essas testemunhas de Deus, aqueles também que estão nos escutando, sejam misericórdia. Nós iremos celebrar amanhã a festa de todos os santos, então recordando que o nosso batismo nos convoca a sermos santos, neste tempo, a santificar todas as realidades do mundo, e assim nós estaremos cumprindo a nossa identidade de cristãos. Deus os abençoe. Amém, muito obrigado, senhor. Doutora Roniele, o TRE do nosso município, diante desse processo de pandemia, né, dessa dificuldade, às vezes até o eleitor pode ficar na dúvida de ir exercer o seu direito de cidadania, né? O TRE ele está preparado? Quais os pontos de votação, os horários, suas considerações para nós finais, por favor. Bom, a comunidade pode ficar aí tranquila que a Justiça Eleitoral ela tem profissionais capacitados e técnicos, né, que estão dispostos aí a fazer com que o processo eleitoral ele transcorra da melhor forma possível. No entanto, a gente tem que levar em consideração que esse ano nós temos uma eleição totalmente atípica, em razão da pandemia provocada pela Covid-19. Dentro disso, a gente ainda tem que observar que a nossa situação de emergência em saúde pública, ela ainda está latente. Deve-se haver
há algumas observações em relação à questão da votação. Então, assim, os mesários estão preparados, você pode sair de casa e pode se dirigir à sua sessão eleitoral. A questão do local de votação, quem ainda não tem essa informação pode obter por meio do site do TSE ou do aplicativo e-Título. Lá você vai colocar o aplicativo vai te pedir algumas informações pessoais e vai te direcionar para a sua sessão de forma específica. E em relação à questão das considerações, é importante deixar claro que esse ano, em razão da questão da pandemia, o horário ele se estendeu. Então, as eleições no dia, ela vai ocorrer de 7 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Lembrando que o horário de 7 às 10, ele é prioritário às pessoas com maiores de 60 anos. Então, assim, teve-se esse cuidado em relação a essas pessoas que são aí do grupo de risco. Portanto, você pode se dirigir à sua sessão eleitoral, lembrando que mantenha o distanciamento social, leve o seu documento pessoal já em mãos, porque o mesário ele não vai receber esse documento, você é que vai ter que portar e vai ter que mostrar. Leve a sua caneta, o seu álcool em gel e boas eleições a todos. Muito obrigado. O vereador Antônio Ferreira, na sua opinião, qual a importância da igreja instruir o leigo a votar com consciência, de um modo geral, as pessoas de um modo geral, né? Independente dele ser cristão ou não, qual a importância da gente trazer essa informação e essa conscientização para as pessoas? Bom, começa com a escolha que você vai fazer, né? Então, a formação da consciência, como já foi dito aqui, repetimos, né? Ela faz parte como ponto necessário. O Frei Romilson aqui falou da direção espiritual e que, com certeza, nesse contexto, a afirmação dos valores do Evangelho, eles vão impregnar a nossa vida e, como consequência, vão impregnar também as nossas escolhas e a vivência em sociedade. Então, com certeza, a igreja ela está contribuindo para que o fiel possa viver a sua fé na sua vida, né? Eu, logo no início, quando iniciei o meu mandato, despertei muito sobre essa questão de misturar fé e política. Vimos aqui nos depoimentos que foram colocados a preocupação do fiel, muitas das vezes com um certo zelo, não querer misturar o lugar de Deus, né, com aquela questão que mais diz respeito mais ao humano. Isso de fato deve existir. Tem um documento da igreja, que é uma nota doutrinal sobre algumas questões relativas à participação dos fiéis católicos na vida política, um documento, não lembro agora quantos anos tem, mas já tem quase 20 anos. E ele é muito importante. Lá no finalzinho mesmo, ele diz uma coisa que eu acho que é uma síntese para isso que nós falamos aqui. Queiram os fiéis poder exercer as suas atividades terrenas, unindo numa síntese vital todos os esforços humanos, familiares, profissionais, científicos, técnicos, com os valores religiosos, sob cuja altíssima hierarquia tudo coopera para a glória de Deus. Então, a nossa vida, a nossa ação política, do prefeito, dos vereadores, né, de todos os demais políticos, deve cooperar com a glória de Deus. E, com certeza, a igreja exerce um papel importante quando ela não só ajudam os leigos a votar, mas também a exercer o mandato público. Então, essa formação de consciência, com certeza, vai iluminar a nossa consciência enquanto fiel, vai iluminar também a nossa vida e a nossa atuação. É difícil? Claro que é. Principalmente na questão política, porque é uma disputa, é uma luta pelo espaço do poder. Isso é natural.
nós temos grupos políticos, temos partidos que lutam para que possam alcançar o poder e dessa forma mostrar para as pessoas que a sua forma de exercer o poder é melhor que a de um, melhor que a de outro. Isso está dentro do processo. Agora, tudo isso deve estar iluminado, né, pela luz do Evangelho, e nós devemos nos deixar impregnar por essa luz do Evangelho para que tudo, como diz aqui, coopere para a glória de Deus. Então, o papel da igreja, com certeza, é fundamental e importante. Amém. Muito obrigado, senhor. Frei Romilson, não só o leigo, mas as pessoas de um modo geral, que deixam de exercer o seu papel de cidadania e vota sem consciência, né, contribuindo para eleger políticos sem compromisso com o bem comum. Essas pessoas, de uma certa forma, a igreja reconhece que elas estão cometendo algum pecado? Sim, o pecado social, né? Nós sabemos que esse pecado social é a gente deixar a nossa responsabilidade, principalmente, né, de cristão, né, que isso é uma responsabilidade nossa, como falavam, né? Então, assim, depende de nós, eleitores, né, que tenha políticos, né, que possam fazer algo para a cidade, para as pessoas, né, depende de nós. O Brasil é um país, né, que 90 e poucos 90%, 80% são cristãos católicos, né? São cristãos, a maioria são católicos. Então, assim, a gente realmente temos que ter, né, esta fé. Muito obrigado. Caleb, e a CNBB, o Brasil em geral, como a CNBB vê a questão da fé e política? A CNBB tem conscientizado os cristãos católicos com um documento e com vídeos que podem ser acessados no YouTube, que traz a todos aqueles que têm alguma curiosidade quanto à questão política, uma conscientização e uma clareza sobre esse processo. São vídeos curtos, muito direcionados, muito diretos, muito didáticos. Por isso, recomendo a vocês que procurem no YouTube, que é uma plataforma acessível a todos, sobre documento de política da CNBB, que é uma forma de conscientização a todo cristão no que diz respeito ao pleito eleitoral. Nós também preparamos um pequeno vídeo que foi destinado pela CNBB para nós da região Sul 2, onde fala justamente sobre essa questão da política, bem como o Papa, que já foi comentado, né, pelo nosso amigo convidado aqui, Antônio Ferreira, falando justamente sobre a questão da política na vida cristã. Então, quero convidá-los a assistir mais esse vídeo, que nos conscientiza e nos traz o olhar da igreja quanto à questão política. A finalidade da política é a organização da vida em sociedade para o bem comum. Ela está associada ao Estado, ao governo e à administração pública. Deste modo, como ela poderia ser uma coisa ruim se existe para o nosso bem? Vivemos num país democrático, o que significa que o povo possui o poder de governar. No entanto, imagine a confusão que seria se todos os moradores de um município se reunissem numa praça para tomar uma decisão em comum. Por isso, nosso modelo democrático é representativo, ou seja, escolhemos alguém por meio do voto para tomar as decisões em nosso lugar. Podemos afirmar que a política é uma coisa boa e toca em nossa vida em vários âmbitos: emprego, transporte, moradia, segurança, saúde, educação, infraestruturas e muitos outros. Precisamos enfraquecer a ideia de que a política seja uma coisa suja, pois quando seus princípios são colocados em prática, é uma coisa muito boa para todos.
A Igreja se sente chamada a ser advogada da justiça e defensora dos pobres diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu. Esta é a missão principiante na qual a Igreja foi edificada. Para cumprir esta missão, a Igreja incentiva os fiéis a interagirem com a política como cidadãos conscientes e construtores do bem comum na relação social. O cristão precisa deixar de responsabilizar os outros pela situação atual do Brasil. Além disso, cada um pode perguntar a si mesmo: o que posso fazer para concretizar a mudança que desejo? Então, como você, eleitor, deve proceder antes das eleições? Tenha interesse pela política. Ela influencia concretamente a nossa vida. Salários, imposto, preços das mercadorias, dos serviços. É essencial para a transformação da sociedade, como educação, segurança, saúde e organização social. Escolha candidatos que têm boa índole. Isso nos desafia a pesquisar. Precisamos reconhecer que há candidatos honestos e competentes. É preciso procurar informações em fontes seguras sobre o candidato de sua preferência, sobre sua vida, sua atuação na sociedade, sua família, seu trabalho social, mas tome cuidado com as notícias falsas. É oportuno se perguntar: qual é o projeto do candidato em que pretendo votar? Esse candidato está comprometido com quem? Que expectativa posso ter em relação a ele? Verifique se o seu candidato teve compromissos honrados com transparência. Os bons políticos são conhecidos pelos compromissos honrados e pelo interesse em relação às necessidades da população. A transparência é fundamental. Compromisso com políticas públicas em favor de todos. O candidato deve estar comprometido com políticas públicas que defendam e promovam a dignidade da vida, a inclusão dos pobres, dos deficientes, dos idosos e dos jovens. O voto é a nossa melhor arma para alcançar isto. Promova o diálogo, a tolerância e o debate de ideias. Durante o seu pontificado, o Papa Francisco falou várias vezes sobre a importância da política, que considera uma das formas mais altas de caridade. Ele diz que é uma obrigação para o cristão envolver-se na política, pois o cristão deve trabalhar para o bem comum. Ouçamos algumas de suas palavras. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, la politica è troppo sporcata. Ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? A política toca a nossa vida em todos os seus âmbitos, inclusive da fé. Por isso, vamos nos envolver e participar com consciência e responsabilidade dos processos políticos atuais. Eu sou o Padre Valdecir Badzinski, secretário executivo do Regional Sul 2 da CNBB. Quero saudar e parabenizar o Frei Adailto Borges e os fiéis da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição do município de Goiás
na grande diocese de Lusiana, que agora, dia 31 de outubro, realizam o primeiro encontro de fé e política, tendo como base a cartilha de orientação política, elaborada aqui pelo Regional Sul 2, e tem como tema: a boa política está a serviço da vida. Esta cartilha, produzida pela CNBB do Paraná, a pedido da Presidência Nacional da CNBB, é destinada a eleitores, a candidatos, grupos, reflexões, paróquias, comunidades, como vocês estão fazendo. Ela tem o objetivo de contribuir para a formação de uma sadia consciência política e motivar a participação dos cidadãos no processo político em vista das eleições municipais 2020. Muito me alegrou quando tive conhecimento desta iniciativa da paróquia de vocês, pois é importante que os cristãos participem de forma consciente do processo político. Como vocês vão estudar esta cartilha política, de orientação política, notem que a política é uma coisa boa. O Papa Francisco cita até na encíclica Fratelli Tutti a política boa ou a política melhor. Essa que devemos buscar. E uma política boa está em vista do bem comum. Por isso, gostaria mais uma vez de saudá-los e desejar um bom encontro, uma boa preparação para este período eleitoral. Que este momento da paróquia possa ser de crescimento e bem para a sociedade. Não precisa que este encontro aconteça somente no período eleitoral, pois ele tem um tema de grande reflexão e importância para todo o processo do andamento, planejamento do tecido social, também para a nossa vida de fé. Que Deus abençoe e que este encontro possa surtir um grande efeito, um benefício social, e desses possam ter muitos outros encontros como esse. Que Deus vos ajude sempre. Da CNBB, Regional Sul, lá do Paraná, que teve esse carinho com o nosso trabalho, nos deu todo esse incentivo, tá bom? Eu queria parabenizar a CNBB Regional Sul e agradecer pela participação de vocês no nosso primeiro encontro paroquial de fé e política. E entender que a CNBB disponibiliza esse documento para todos nós, né? Da boa política. Então, se vocês têm curiosidade, se vocês quiserem buscar esse material, além de ter disponível no YouTube, a cartilha também é disponível na própria CNBB, e nós podemos, em Brasília, retirar esse material, bem como acompanhar pelos canais virtuais, ok? É R$2 uma cartilha dessa. R$2. Fran, vamos fazer nosso agradecimento final? Nossa, barato, hein? Pra todo conhecimento que nós vamos adquirir. Então, nós estamos quase, né, Fernando? No fim, mas ainda colocando, né, o nosso coração para ajudar a nossa comunidade paroquial. A gente está com o QR Code, a gente tem que estar sempre lembrando. Você que está acompanhando a live, que ainda não colaborou, você ainda pode estar colaborando, vocês que estão aqui também presencialmente. E nós queremos, mais uma vez, divulgar os nossos colaboradores, agradecê-los, né, por toda a colaboração que eles têm feito à nossa comunidade. Então, se você precisa do seu material de construção, você pode estar indo até a loja de material para construção Condor, que fica próxima à Parada 6. E as suas compras, né, de casa, você está indo no supermercado Ouro Branco, próxima à Parada 9 do Pedregal. E nós, como comunidade paroquial, estamos aqui com a rifa desses 5 prêmios. Uma Airfry, né? Acho que eu vou levar essa aqui. Vamos comprar, né? Para a gente ganhar ela, está precisando. Uma Airfry, um liquidificador, né? Um ferro de passar roupas e dois secadores, isso, de cabelo.
Então, você pode, por R$10, estar levando um desses prêmios, né, para a sua casa e colaborando com a comunidade. Então, mais do que levar o prêmio, pense que você vai estar colaborando e talvez levando para a sua casa um desses produtos e ainda ajudando a comunidade. A rifa vai ser no dia 20 de dezembro, próximo ao Natal, e lá, presencialmente, os prêmios vão estar lá na São Pedro, na Capela São Pedro Apóstolo, após a missa das 8 horas da manhã. A rifa está sendo vendida aqui na secretaria da nossa paróquia e também com muitos dos irmãos da comunidade. É isso. Esse carnê aí tá para vender também, né? Hã? Esse carnê aí tá para vender também, né? Tá para vender. Quem está aqui presencialmente antes de ir embora pode também estar procurando a gente para colaborar. Tá, muito bem. Gente, esse é um pouco do que a igreja, né? De um pouco de reflexão do que a igreja traz para todos nós, candidatos, aqueles que colocam o nome a um cargo público e aos eleitores. Incentivamos aos nossos eleitores, vão às urnas no dia 15 de novembro, exercer o seu direito de cidadania. Escolha com consciência o seu candidato. Candidatos, façam o seu trabalho, vão às ruas, conversem com os eleitores. É difícil, mas temos que apresentar os trabalhos, as propostas, com dignidade. Exerçam também o seu direito. Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, o pessoal de casa que tem nos acompanhado, que nos acompanhou durante esse tempo, agradecer a vocês pelo chamado da igreja, a obediência de vocês. Vocês que estão aqui presentes, pode ter certeza, parte do que vocês estão fazendo já foi realizado, que é a obediência à igreja. É deixar o tempo lá, nós sabemos que vocês estavam na rua trabalhando, que vocês têm o trabalho de vocês envolvido em todo esse processo e deixaram lá um pouquinho o trabalho de vocês e vieram ouvir o que a igreja tem a dizer para vocês. Então vocês estão de parabéns pela presença dos que vieram aqui e aqueles também que nos acompanharam de casa através da rede social. Queria agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram anonimamente, porque vocês sabem que para realizar um trabalho desse aqui, para levar para as pessoas essa conscientização, trazer vocês aqui para ouvir a palavra da igreja, isso não acontece sem gastos, nós temos gastos. E são as pessoas da igreja, as pessoas que nos ajudam, é que nós temos que procurar. A essas pessoas que contribuíram, que nos ajudaram anonimamente, sem querer nada em troca, nosso muito obrigado, que Deus recompense a cada um de vocês, tá? E queria deixar, por fim, uma mensagem que vai ser entregue para vocês, de tudo que foi dito aqui. Seja você a fazer a diferença. Nós sabemos que tudo que se fala, às vezes a gente sai e diz assim, não é? É difícil, mas seja você a começar a fazer a diferença. Seja você a seguir o ensinamento, né, da igreja, os princípios morais, tudo aquilo que foi nos ensinado e que foi dito aqui. Seja você a fazer a diferença. Queria agradecer também a nossa a diocese, né, nossa regional, agradecer o bispo Dom Valdemar, que quando soube desse trabalho nosso, né, teve essa posição de dizer um sim ao Frei Adailton, né, de dizer que é sim um dever nosso, mas primeiramente dos leigos, né? Os leigos têm que estar à frente desse trabalho. Então, nosso muito obrigado também à nossa regional. Caleb, tem algum lembrete para nós? Sim, eu gostaria de relembrar quem está acompanhando a live e a vocês também que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, o nosso muito obrigado pela presença de vocês e relembrá-los que na quarta-feira, dia 4, nós teremos aqui na Paróquia Imaculada Conceição, às 19 horas, uma Santa Missa em ação de graças por esse período eleitoral, né, por esse pleito eleitoral
pedindo e rogando a presença de Deus e de Nossa Senhora para que essa cidade possa ser contemplada de maneira muito cuidadosa e consciente por parte dos eleitores, com os nossos 15 vereadores e o prefeito que for destinado à cidade de Novo Gama. Lembrando aos presentes que, ao término, a gente vai continuar servindo, né, o nosso lanche. Nós pedimos paciência na hora de ir embora, porque, como todos que estão aqui sabem, a nossa entrada é única, então não dá para todos saírem ao mesmo tempo, até para a gente evitar aglomeração. E os nossos convidados que aqui estão também podem responder perguntas para vocês. Então, assim que terminar a transmissão da nossa live, eles estão aqui para questionamentos, troca de ideias, né? Favorecer a participação de vocês aqui. Nosso muito obrigado aos 4 convidados, né? Frei Adailton, Frei Romilson, por ceder o espaço da igreja e partilhar da palavra de Deus conosco. Ao nosso vereador, convidado amigo de Valparaíso, Antônio Ferreira, nosso muito obrigado. E a doutora Roniele, pelo esclarecimento e favorecer a todos que estão aqui presentes, como a comunidade de maneira virtual, por uma conscientização quanto ao decurso, né, desse período eleitoral. Nosso muito obrigado. Eu queria lembrar a todos vocês também, dizer a vocês que o intuito aqui era trazer um pouco de conscientização e a palavra da igreja. É claro que nós estamos num processo de amadurecimento e conforme nós vamos amadurecendo, nós estamos abertos às opiniões, né? E futuramente, quando fizermos outros encontros, que vocês possam dar sugestões, que a gente possa trazer isso para o nosso encontro. Mas nós dependemos também da liberação dos nossos órgãos que controlam o processo político, tá bom? Lembrando também de agradecer o pessoal da Pascom, né, que favoreceu a todos que estão em casa. Nosso muito obrigado pelo serviço de vocês à igreja, bem como as nossas intérpretes de Libras, que estão favorecendo as pessoas que estão em casa e que podem acompanhar não somente essa live, mas as transmissões da nossa paróquia. Então, nosso muito obrigado. E obrigado também a Francilene e ao Fernando, que favoreceram essa noite. Quero agradecer também a todos que organizaram o local, as pessoas que divulgaram a live, né, aos nossos entrevistados da nossa comunidade e na rua se dispuseram, né? Na comunidade foi mais fácil, na rua foi um pouquinho mais difícil, então as pessoas se dispuseram, né, a colocarem a sua imagem, né? Então, muito obrigada. E aos nossos músicos também pelo som, né? Agradecendo toda a nossa comunidade que abraçou com carinho essa ideia, essa inspiração, creio, do Espírito Santo. E vamos pedir a todos ficar de pé. Nosso pároco, Frei Adailton, nos dá a bênção, os agradecimentos finais, Frei Adailton. Só recordando que nós estamos nos preparativos do novenário em honra à Imaculada Conceição, que é padroeira também desta cidade. Então nós pedimos a oração de cada um de vocês, a intercessão para que este novenário possa correr com a graça de Deus, mas aqueles que também, porventura, quiserem ajudar, só procurar a secretaria da paróquia, de que modo, né, seja as flores, com os detalhes, né, essas realidades para Nossa Senhora. Então, também gostaria de agradecer ao bispo desta igreja, Dom Valdemar, que está sempre orientando o seu rebanho, e de modo especial neste tempo de pandemia. Agradecer também aos meus confrades, que residem aqui comigo, né? Frei Romilson, Frei Francisco, Frei Emanuel, que Deus assim possa os abençoar profundamente. E a todos vocês que nos acompanharam, seja pelos meios de comunicação de nossa paróquia, seja aqui presente. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso por intercessão da Imaculada, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, gente. Boa noite, vão com Deus.